hay forma de tratamento que tenha estabilidade para um paciente classe 3 esquelético. Sim, que se queda muito bem, se queda claro. Sim. No paciente classe 3 esquelético, tu não tem nada a hacer. Então, em um paciente classe 3 também com apinhamento, se tu tens bastante apinhamento, nós vamos então sacar do primeiro premolar superior, sim, paciente com muito apinhamento e com muita compensação. Há compensação no arco superior, que estão todos vestibularizados ou apinhados. Sim, nós vamos extrair primeiro o premolar superior, fazer a retração dos caninos, sim, e anclaje máxima, segurando a anclaje para manter os molares onde estão, para que não se perca a anclaje. E aí nós vamos retrair e posicionar bem os incisivos. E no arco inferior, em algumas situações, não são todas, vamos sacar fora segundo pré-molares. Pero com a movimentação em lo classe 3, às vezes tu podes não extrair o pré-molar inferior. Sim? Em a grande maioria não necessita. Pero vamos utilizar no paciente classe 3 sempre elástico de classe 2. Sim? E podemos também utilizar os implantes extraovulares, que também hoje são uma realidade para nós que vão nos ajudar. Sim? E uma coisa que temos que tomar muito cuidado, todo o paciente classe 3, se tu queres uma forma harmônica da cara, tu tens que posicionar bem os incisivos inferiores para que dê suporte ao lábio inferior, para que o mentão não se queda um mentão recto, porque toda vez que tu tens uma lingualização de los incisivos inferiores, tu vai ter um mentão recto, porque o lábio inferior se cambia para dentro. Sim? Então, a grande função da preparação ortodôntica, utilizando mini implantes ou extrações, é posicionar bem os incisivos na base óssea. Mira, esse é um paciente de nós que foi feito extração superior e posicionado os incisivos para ter suporte na base óssea. Acá, depois de operado, em este caso, utilizamos extração só superior, que não extraiu o inferior. Um pouco de rotação de plano cruzado. A mim me encanta cambiar o plano cruzado para ter mais mentão ou menos mentão. Quanto mais inclinado o plano cruzado, menos mentão. Quanto mais recto o plano cruzado, mais paralelo ao solo, mais mentão. Então, se tu cambia o plano cruzado, tu vai ter mais mentão, menos mentão, como queira. E se eu vou utilizar um implante extraovular para ser anclaje mandibular, esse é um paciente meu do consultório. Mira, antes, um pouco de lingualização dos inferiores, montagem de aparelho superior e inferior, com anclaje esquelética extraovular. Anclaje superior, nós vamos pôr um mini implante em el hueso zigomático, ¿sí? Em uma porção que se chama processo zigomático del hueso maxilar. E nós vamos pôr um implante extraovular inferior, em onde? Em linha oblíqua externa. E o que mais me encanta é que os ortodontistas gostam de criar nomes novos. Sim, sim, sim. E a linha oblíqua externa, em sua porção mais posterior, aonde os ortodoncistas põem os mini implantes, eles criaram um apelido de buccal shelf. Sim, me encanta porque é mais bonito. Então, se tu não queres pôr um mini implante na linha oblíqua externa, que é o nome correto que lo use na buccal shelf. E
Y cuando tú tienes este mini implante acá, que nosotros vamos a posicionar en hueso maxilar, en el proceso zigomático del hueso maxilar, los ortodoncistas llaman de crista infrazigomática, ¿sí? Que también no existe, pero es un nombre bonito, más hermoso, entonces podemos llamar de crista infrazigomática. Más chique, más chique. Isso. Es lo mismo. Entonces tú pongas el implante para posicionar los incisivos y cristalizar los caninos. Tú vas a crear un overjet un poco más grande, ¿sí? Y acá después de tratado con quirúrgico. Y la mecánica es así. Para los clase 3 vamos a utilizar mini implante superior y inferior, o IZC. Mira que nombre lindo. No existe como reparo anatómico, pero ustedes entendem que é. E este é o buccal shelf. E acá vai ter la descompensação utilizada com os dois meninos. ¿Sí? Isso é uma mecânica buena para se utilizar. Hoje estamos utilizando muito, pero não vamos indicar em pacientes problemáticos. ¿Sí? Pacientes muito exigentes não buscam um mini implante extraocular. ¿Por quê? Porque tem dolor, tem afta. Mini implante extraocular tem afta. A compatibilização da massa de los 6 anteriores é muito importante sempre que tu vá fazer a planificação e preparação de um paciente que vá para aquilo de ortognática, sempre tu tienes que fazer compatibilização das massas de los 6 anteriores. ¿Por quê? Porque senão tu não vai ter chave de molares e de tampouco de canino. Se tu tienes uma discrepância de volta, não há como tratar. Y acá tú tienes los 6 anteriores que son más grandes o más anchos, 0.8 décimo de milímetro de cada lado, para que tú tengas la chave perfecta. ¿Sí? Entonces, para se compatibilizar la masa de los 6 anteriores, tú vas a utilizar o controle de torque e angulação. Este é o mais importante. Sim, o mais importante, um controle correto de torque e angulação. Sim, ou seja, um bracket bem posicionado. Sim, controle de torque. Tu pode fazer desgastes interproximais no arco inferior. E em algumas situações eu piro para que abra um espaço de 1.5 milímetros entre laterais caninos superiores. Que esta abertura de espaço não é para segmentação, não. Sempre que os cirujanos mais jovens veem um diastema na distal de los laterais, eles pensam que os ortodoncistas pongo isto para fazer uma segmentação, não. Para a segmentação eu não necessito diastema de nada, porque para a segmentação eu não vou utilizar instrumento entre os dentes. ¿Sí? Este espacio es para que yo tenga la posición correcta de la oclusión final. ¿Está bien claro? ¿Alguna pregunta? Esto es muy importante. ¿Sí? Yo puedo utilizar desgaste inferior, que a mí no me gusta mucho, pero hay situaciones donde necesita. ¿Tá? Né, Gastão? Isso aqui é uma coisa que eu não posso ver fazer.
Isso dá uma aflição. Não dá a impressão que isso vai entrar na gengiva, vai cortar tudo. Mas tá bom. E às vezes eu utilizo isso. Mira. Uma mola. Qual é uma mola? Resorte. Um resorte aberto. Perdão, eu não recordava o nome. Um resorte aberto para que abra um diastema de 1.5 milímetros. Então, se tu vai ter os incisivos mais adelante, para que tu ponga o canino inferior na chave correta. Sim? E depois tu cambia o torque inferior ou haga desgastes ou pode poner restauração com adesivo. Sim. Nivelamento de los arcos é muito importante para os ortodoncistas que vão fazer o nivelamento dos arcos. Então, você corrigir as rotações, incluir todos os molares, corrigir a curva de espinho inferior, a curva de espinho superior quando tiver sobremordida, e não planificar a curva de espinho superior em pacientes com mordida aberta. Nunca. Pacientes que tu tens o plano cruzado duplo, com uma mordida aberta superior, tu não puedes nunca nivelar o plano. Ou puedes nivelar, pero os cirujanos têm que ser espertos. Os cirujanos têm que ser muito espertos. Têm que segmentar o arco pelo menos 2 meses antes da cirurgia, para que tu tenha toda a recidiva antes de operar. Mira, este é um paciente meu. Há um ortodoncista conhecido da cidade de São Paulo, que ele trabalha com cirurgião, também conhecido, cirurgião médico plástico, que intenta ser cirurgia ortognática, mais ou menos, e todos os casos ele trabalha com seu amigo, mas os casos mais difíceis ele manda para mim, o Flavinho, sempre o Flavinho Rodrigo. E eu vou mostrar então se os pacientes com plano cruzado duplo, como este, retratamento, uma deficiência, vamos lá, agora vocês estão craques, deficiência primax, mira, não há lábio, não há mentão, os incisivos estão protruídos, e eu tenho 2 planos, uma maxila em 2 planos. E este plano cruzado superior não se pode ser nivelado. Ah, mas eu sou ortodoncista, trabalho só com arco recto, o que eu vou fazer? Sim, então se tu trabalhas só com arco reto, que trabalhe normal e vá cambiando os alambres hasta chegar no alambre 19 por 25 de acero. Quando chegar no 19 por 25 de acero, nós ou vosotros vamos cortar o alambre entre o lateral e canino de los 2 lados. ¿Sí? E aguardar a recidiva, porque essa mordida aberta vai recidivar toda. Depois de recidivado, operamos. Aí, tranquilo, muito tranquilo. Então, se a mordida aberta é um problema, se tu não sabes tratá-la, agora se tu sabes como tratá-la, não há problema. Sim? A mordida aberta é um tratamento para segmentação de maxila e solo. Se tu és um cirurgião, eu não posso dizer classicamente que uma pessoa que não segmenta maxila é um cirurgião completo, porque não é. É como um ortodoncista que só trabalha com o arco inferior e não sabe pôr bracket no arco superior. Mas um cirurgião completo que haga segmentação de maxila tem que segmentar 100% dos casos de mordida aberta que tu tenha discrepância vertical do maxilar. Senão, tu vai ter recidiva em quase 100% dos pacientes. Há um estudo feito
na escola de Dallas, no hospital de Fort Worth, de um grande amigo meu que temos o mesmo nome, e ele se chama Edward Ellis III. Eles fizeram um estudo com pacientes operados na escola de Dallas, que foram nivelados os arcos superiores e hecho de fórum e cirurgia ortognática, e se perderam 90% de los pacientes se perderam no resultado final. A mordida se abriu todo. Há um estudo feito na Baylor College, que é a tese de mestrado, de maestria de uma autora que se chama Denise Lopez. É um trabalho que se chama Lopez e Gavito sobre as mordidas abertas, e que ela provou que as mordidas abertas vão recidivar 70% dos casos sempre se forem tratadas só com ortodôncia ou com ortodôncia e cirurgia, desde que a cirurgia não seja segmentada, e que não há diferença entre uma mordida aberta de 10 milímetros e uma mordida aberta de 2 milímetros para a magnitude da recidiva. Não há correlação. Não significa que as mais grandes vão recidivar mais do que as pequenas. Ou seja, vamos tratar a mordida aberta, vamos tratar sempre com segmentação. E a ortodôncia não vai cambiar muito os dientes. Sim. Então, se eu não quero, a mim não me gusta recidiva dentária, porque uma recidiva dentária, a cirurgia ortognática se perde. Então, se não me gusta a recidiva dentária, o que eu vou pedir para o ortodoncista? Que não movimente muito. Se movimentar quase nada, pouca recidiva. Se movimenta muito, muita recidiva. Isso me parece algo óbvio. Sim? Então, se toda vez que você tiver um paciente assim, vertical, com maxila atrésica, tu tienes obrigatoriamente que expandir e nivelar o arco com cirurgia. Se não fizer com cirurgia, não vai ter resultado nunca. Não adianta poner um expansor, fazer uma expansão quirúrgica com IRAX, utilizar o IMAR, vai ser tudo o que quer. Vai recidivar e vai perder tudo. Está bem claro? Por quê? Por la memória do arco superior. Mira, este paciente, então, se nós outros, acá a parte da cirurgia, me perdoem os ortodoncistas, um pouquinho de sangue também faz parte da classe, sim. Eu sei que há muitos que não podem ver sangue, mas acá, então, na intubação, então, se este paciente está listo para a cirurgia, sim, está listo. Por quê? Porque tinha uma mordida aberta e mantivemos a mordida aberta. Vocês têm que guardar aquele início da classe onde eu falei que o ortodoncista não pode cambiar a forma do arco e tampouco a anchura do arco. Quem vai cambiar a forma do arco e a anchura do arco é sempre solo os quiromanos. Sim? Então, se isto se quedou mais fácil, para os ortodontistas está mais tranquilo. Então não necessita fazer muita coisa, ou quase menos do que antes. Então, se este caso, vamos nivelar este arco, e depois de nivelado, mira, acá tem 30 dias de operado. 30 dias depois de operar o ortodoncista, agora vai passar um arco, um alambre de NIT, eles falam NIT, né? A mim não parece me custa mais Night Tie. Tu passa um arco de Night Tie, um alambre de níquel titânio mais fino, e depois já vamos para o acero. E acá sim vai ter estabilidade, claro. Por que vai ter estabilidade? Porque quem nivelou o arco foi a cirurgia ortognática, não foi a ortodôncia. Antes e depois, mira, um avanço com max, uma rotação lateral de plano e a oclusão perfeita. E a maxila nivelou, sim, com segmentação. E isto é um caso, de las cirurgias que nós fazemos, as mais estáveis
que existem, porque quanto mais mastiga, más va asentando. ¿Alguna pregunta? En este caso yo puse un mentón. Sí, entonces, hay situaciones donde tú necesitas poner un poco mentón, mas como yo le digo, no más que 3 milímetros. Lo resto todo fue con rotación antihorária de plano. Sí. Nasceu mais pelo. Passou a respirar por nariz. Sim. Nasceu mais pelo. Mas a respiração se cambiou, a namorada também, a vida cambiou, corte. Mira, então, este nivelamento de plano